Olá pessoal, tudo bem? Então bem-vindos ao nosso curso de análise de algoritmos. Então a nossa primeira aula hoje vai ser sobre crescimento de funções. Tá? Então assim, basicamente o que a gente vai ver então nessa primeira aula seria uma introdução para a nossa disciplina. A gente vai ver alguns conceitos básicos, notação de Landau, e também nós vamos ver depois, então, vamos dizer assim, a terceira parte da disciplina, né, que dá um nome aqui para a nossa aula de hoje, que é a parte de crescimento de funções. Tá legal? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né? Qual que é o objetivo da nossa disciplina? Então, essa disciplina ela é chamada de análise de algoritmos, ou muitas vezes complexidade de algoritmos, né? E basicamente, a ideia é nós modelarmos os algoritmos, né, os nossos programas, como sendo funções matemáticas. Tá? Então, a ideia é o quê? Né? A gente oferecer um ferramental matemático e, principal, pessoal, analisar um algoritmo. Né? Quer dizer, o que é analisar um algoritmo? Porque na disciplina de algoritmos, né, geralmente a gente aprende então a fazer um algoritmo. Dado um problema, eu vou fazer então um algoritmo que resolve o problema. Ok. Só que na disciplina de análise de algoritmos, a gente, partindo do pressuposto, né, que o algoritmo está correto, a gente vai analisar esse algoritmo com relação à sua complexidade, ou seja, qual seria a função matemática que descreve esse algoritmo. Por que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso porque a gente, o objetivo principal aqui é comparar diferentes algoritmos, tá? De maneira que ao analisar um algoritmo, né, e estabelecer uma função matemática que descreve ele, eu permito uma comparação que a gente fala que é agnóstico, ou seja, que não depende de sistema operacional. Então, por exemplo, eu tenho dois algoritmos que resolvem o mesmo problema, só que um foi compilado em Linux e o outro no Windows. Não dá para comparar. O mesmo sistema operacional, só que um foi compilado num Linux distribuição Ubuntu, o outro foi compilado num Linux distribuição Red Hat, por exemplo, ou até mesmo mesma distribuição e diferentes versões, tá? Isso já não nos permite uma comparação também adequada. Compilador, posso utilizar, por exemplo, o mesmo sistema operacional, a mesma distribuição, só que compiladores diferentes. Linguagem de programação, meu algoritmo é em Python, o meu é em C, não dá para comparar também. E arquitetura, né? Então, muitas vezes eu tenho mesma linguagem, mesmo sistema operacional, tá? Distribuição e versão, mesmo compilador e computadores com arquiteturas diferentes, né? Um tem mais cores do que o outro, ou até mesmo com a mesma arquitetura, só que existem processos diferentes rodando no sistema operacional que pode influenciar, tá? Porque, na verdade, no final do dia, o que nós queremos, né? Nós queremos algoritmos que sejam o quê? Mais rápidos, tá? Isso que é importante, tá? A gente está preocupado com o quê? Com tá? A gente fala, né? Que é a eficiência computacional, tá? Então, é bom deixar claro, eficiência diz respeito à rapidez do algoritmo. Eficácia diz respeito à qualidade no que diz respeito a ele ser assertivo ou não. Tá? Então, o que a gente busca é o quê? Aumentar a eficiência, né? Aumentar o quê? A velocidade. Então, dados dois algoritmos, né, que resolvem o mesmo problema, eu vou optar por aquele que é mais eficiente. Ou seja, eu vou optar por aquele que é mais rápido. Tudo bem? Tá? E modelando o problema, né, como sendo uma função, a gente vai optar então por aquela função que cresce mais lentamente, né, ou decresce mais rapidamente. A gente vai ver mais detalhes como é que isso funciona. Tá tudo bem? Então, esse é o objetivo da nossa disciplina. De maneira geral, comparar diferentes
algoritmos, tá? Que resolvem o mesmo problema. Muito bem. Então, tudo começou, né, com o Landau, que ele é um matemático alemão, tá? E ele realizou os estudos aí, assim, iniciais para descrever o comportamento assintótico de funções, né? Então, basicamente, o que esse simbolismo nos diz, né? Ele nos diz quão rápida uma função cresce ou decresce. A gente vai ver um exemplo visual sobre isso, tá? Para deixar isso um pouco mais claro. Então, basicamente, nós temos 5 símbolos. Talvez vocês já devam ter visto por aí. O Ozão, né? Ou o Big O. A gente fala que ele é o limite estritamente superior de uma função, tá? O θ, ele descreve o limite médio ou, né, de uma função. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco, tá? O O, que é o O pequeno, é o limite inferior de uma função. O W, tá? Perdão, o O é o limite superior, desculpa. O W é o limite inferior. E o ômega é o limite estritamente inferior. A gente já vai ver o que são essas definições, tá? Mas de maneira geral, a gente vai ver que o que vai mais importar para nós aqui são Big O, que eu vou passar a chamar de O, tá? E o θ. Então essas são as duas notações mais importantes que a comunidade, né, de análise de algoritmos e complexidade de algoritmos utiliza. É importante vocês saberem que existem esses outros símbolos, tá, de Landau, da notação de Landau, mas os mais utilizados então são o O e o θ. A gente vai ver com detalhes em quais situações aí ao longo da nossa disciplina a gente usa um ou usa o outro, e também vocês vão entender o significado, o que é o O e o que é o θ. Tudo bem? Então, por hora, é interessante a gente saber que a notação de Landau então, foi criada pelo cientista Landau, alemão, que ele foi, então, uma das primeiras pessoas aí que estudou essa questão de comportamento assintótico de funções. Isso não tem nada a ver, teoricamente, com computação, na parte de matemática, mas, então, a gente acabou emprestando esse conhecimento, toda essa notação, e trouxe ele para o mundo da ciência da computação. Tudo bem? Vamos lá, então. Começando, então, com a questão do crescimento assintótico de funções, que, então, pessoal, aqui é o motivo principal da nossa primeira aula. Então, dê uma olhada nessa... O que a equação 1 está nos dizendo? Então, a equação está dizendo o seguinte, olha, que dado um número n qualquer, tá? Geralmente a gente estuda crescimento assintótico de funções, pessoal, quando o n é grande, tá? Então, a gente fala aqui quando o n tende a infinito. Então, para um n grande, isso aqui a gente chama de constante, tá? A gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. A gente geralmente chama de θ1, tá? O que eu quero dizer? Que dado um valor n grande, né? 1 vai ser menor que log de n, que vai ser menor do que n, que vai ser menor do que n log n, menor do que n quadrado, menor do que 2,5 elevado a n. Por que a gente fala que eu tenho que usar um n grande, né? Porque se eu, por exemplo, colocar um n igual a 1, obviamente, tá? Eu vou ter 1 vai ser igual a 1, tá? Eu vou ter que o meu n vai ser 1, eu vou ser que 1 ao quadrado vai ser 1, então n vai acabar sendo igual a n quadrado, e assim sucessivamente. Por isso faz mais sentido quando estudar, né, o crescimento assintótico de funções quando eu tenho um n muito grande. Então, por exemplo, se a gente utilizar dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, o que nós temos, tá? Olha só, vamos tomar como exemplo, tá? A equação, por exemplo, log de n, né? Que é o vermelhinho. Então, log de n a gente sabe que é uma função que ela demora para crescer, tá? Ao contrário de, por exemplo, uma função quadrática. Olha só a função quadrática, que é essa minha funçãozinha azul aqui, ó, tá? O que a gente fala? A função quadrática, pessoal, ela cresce mais rapidamente. Vocês não concordam? Ela cresce mais rapidamente do que uma função log de n.
tá? Olha só log de n aqui embaixo, tá? Em contrapartida, se a gente tomar como exemplo esse aqui, ó, que é 2,5 elevado a n, que é uma função exponencial. Olha como ela cresce muito rápido, tá? Então, se eu tivesse uma função, por exemplo, que eu falasse, olha, minha função é quadrática, a gente vai ver com detalhes o que é isso. Meu algoritmo é quadrático. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele consegue, então, o comportamento dele ao longo do tempo, se eu colocar ele para rodar, eu tenho um vetor de tamanho n. Se eu colocar ele para rodar, suponha que eu tenho um vetor com 10 elementos. Se ele tiver um comportamento quadrático, significa que ele vai rodar em 10 ao quadrado. Vamos supor que seja 100 segundos, tá? Ele vai rodar sim 100 segundos para resolver aquele problema. Se eu tiver um algoritmo que ele é linear, ou seja, que ele é n, tá? Que é essa reta laranja, isso quer dizer o quê? Que se ele vai rodar em 10 segundos. Então percebam que esse crescimento da função, o que eu quero modelar é o tempo. Tá? Então se eu tenho um algoritmo que ele é exponencial, vocês concordam que quando o n aumenta, ele vai demorar mais para rodar? Porque esse meu eixo y aqui, vamos supor que seja o tempo. Tá? Pode ser espaço de armazenamento também, mas usualmente a gente usa o tempo. Então é isso que a gente quer modelar para poder comparar, né? Então um algoritmo quadrático, ele é mais lento que um algoritmo linear, tá? O algoritmo linear é mais lento que um algoritmo log, porque o log cresce mais lentamente ou decresce mais rapidamente, tanto faz. E no final do dia, o que a gente quer evitar? Nós queremos evitar algoritmos que são exponenciais, que têm um comportamento exponencial, porque eles crescem muito rapidamente. Então, eles são algoritmos que vão demorar muito para rodar. Tudo bem? Então, essa questão desse gráfico aqui. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de funções: quadrática, exponencial, linear, logarítmica. E a gente, então, consegue estabelecer... O que é importante, né, pessoal? A gente consegue estabelecer aqui, ó, uma relação, tá? Que é essa minha equação 1. Né? Quer dizer, eu tenho uma relação, tá? De grandeza. Tudo bem? Isso é importante a gente, então, saber. Quando eu digo, então, que uma função n é menor do que n log n, significa que n log n ela cresce mais rapidamente. Significa que n log n vai demorar mais tempo para rodar. Então, se eu fizer uma analogia com um algoritmo. Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente pode generalizar essa equação 1, pessoal, da seguinte forma. Tá? Vou só dar uma aumentada nela. Então, 1 é menor do que log n, que é menor do que raiz de n, que é menor do que n, que é menor do que n log n, e assim sucessivamente. Tá? Até chegar, então, no nosso caso, vamos chamar de pior caso, que é o quê? Um algoritmo, né, com comportamento exponencial, que é isso que a gente quer evitar, que é aquela função que cresce mais rapidamente. Tudo bem? Então, essa equação 2 aí, se eu colocar valores de n, né, que são grandes, eu vou ver, então, que essa relação de desigualdade se mantém. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar. O que significa O de n? Né? O de n, na verdade, é um conjunto, né, de funções que são O de n. Tá? Então, por isso que eu coloco aqui, ó, uma função. Suponha que eu tenho uma função g de n. O que significa, então? Esse g de n pode ser n, por exemplo. Tá? Mas eu coloquei g de n aqui só para generalizar. Tudo bem? Então, eu falo que uma função ela pertence a O de g de n, ou algumas pessoas falam igual. Eu coloquei pertence, então, porque O de n é um conjunto de funções que respeitam essa definição de ser O de n. Tá? Então, uma função, quando eu falar ela é O de n, é uma coisa que falar o pertence, tá? Então, uma função f de n qualquer, ela é O de g de n, se e somente se existirem dois números, duas variáveis, né? Um c e um n0, que são números positivos, né? Ou seja, são números reais maiores do que zero, tal que o quê? Isso aqui é respeitado, ó, que o f de n ele é menor ou igual a c vezes g de n, tá? Para um n maior ou igual a um n0.
Eu vou explicar para vocês com exemplo o que é essa definição aqui, tá? Vamos lá. Suponha, pessoal, que eu tenha duas funções. F de n igual a 2n mais 3 e uma outra função, g de n igual a n. Tudo bem? Vamos assumir aqui que c vale 10 e n0 vale 1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, só fazer as substituições. C vale 10, tá? E meu n0 é maior ou igual a 1. Então, olha só. Então, eu tenho o quê? Que o f de n é menor ou igual a 10g de n. Tudo bem? Quem que é f de n? F de n é esse aqui, 2n mais 3, né? Então, 2n mais 3, ele é menor ou igual a 10 de n para n maior ou igual a 1. Isso é verdade? Ah, isso aqui, tá? Ele é verdade. Tudo bem? Porque à medida que eu for aumentando n, esse termo 10 de n, ele cresce mais rapidamente, né? Ele é um termo maior do que 2 de n. O 3 aqui acaba sendo uma constante muito pequena que não vai influenciar. Então, o que eu quero dizer? Isso aqui é verdade. Ok? Essa minha afirmação aqui, ó, ela é verdadeira. Tudo bem? Esse aqui, ó. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, então, que f de n é O de g de n. Ou seja, tá? F de n, ele acaba sendo... Quem que é meu f de n, né? O meu f de n é o 2n mais 3. Tudo bem? Então, eu posso afirmar... O que eu posso afirmar, né? Que 2n mais 3 é o quê? Menor, né? Ou igual a 10 de n. Tudo bem? Eu posso, então, afirmar o quê? Que 2n mais 3, tá? É O de g de n, pertence ao O de n, tá? Porque o meu g de n aqui é n, tá? Tudo bem? Então, na prática, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que f de n é O de g de n se f de n, né, for o quê? Menor ou igual a g de n. Lembra que a gente falou aqui, ó? Descreve o limite estritamente superior. Ou seja, né? A minha função... As funções que estão em O de outra, elas são o quê? Maiores ou iguais a ela. Tudo bem? No caso do O, quando eu falo que é limite superior, diz respeito somente às funções que são maiores, tá? Então, por exemplo, se eu disser, olha, se eu falar aqui, se eu falar o seguinte, g de n, ó, né? Por exemplo, f de n, né, pertence a Ozinho de g de n. Né? Significa que g de n é sempre maior. Não é igual, é sempre maior, né? Então, eu digo que o quê? Que o f de n é menor que o g de n. Não vai ser igual, tá? Mas é por isso que essa diferença do Ozão e do Ozinho, tá? Mas a gente acaba utilizando mais o Ozão. Tudo bem? Vamos lá. Um outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho agora meu f de n, né? Que ele é 2n mais 3, tudo bem? 2n mais 3. Só que agora eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Meu g de n, pessoal, não vai ser mais n, tá certo? Ele vai ser n quadrado. Tudo bem? E o que significa agora? Bom, tem uma nova pergunta para vocês. F de n, ele é O de g de n? Se a gente quiser trazer isso para o mundo da computação, o que isso significa? É a mesma coisa que eu perguntar o seguinte, pessoal. F de n, ele é menor ou igual a g de n? É a mesma coisa. Lembrando, né, que é o O é o limite estritamente superior. Tudo bem? Como é que a gente faz? De novo, né? Eu tenho que encontrar
dois valores C e N0, tá? Como a nossa definição aqui. C e N0. Lembrando, pessoal, tem a definição toda matemática, mas também tem o sentido prático da coisa, tá? Que, então, eu consigo estabelecer a relação, né? Essa relação aqui. Então, vamos lá. De novo, se eu assumir C igual a 5 e N0 igual a 1, o que vai acontecer? Será que 2n mais 3 ele é menor ou igual a 5n quadrado? Tá? Porque eu coloquei aqui o multiplicador, 5. É verdade, pessoal? Ah, tá. É verdade. Então, de novo, 2n mais 3 pertence ao A de n quadrado. Tá? E a gente pode continuar com diversos outros exemplos e a gente vai ver que 2n mais 3, tá? Pertence também a O de n cubo, tá? É só fazer novamente encontrar um valor C e um outro N0 e assim por diante, tá? Então, a gente consegue estabelecer uma relação de definição informal para a notação O. Lembra daquela nossa equação, a equação 2, tá, que generalizou essas inigualdades aqui? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Dada uma função n, todo mundo que tiver à direita dela, essa equação, tá? Vocês concordam que vai ser sempre maior? Todo mundo que estiver aqui vai ser sempre maior ou igual ao meu n? Tá? Então, todo mundo que estiver aqui, ó, tá? O f de n vai pertencer vai ser O de n. Tudo bem? Acho que é muito mais fácil a gente enxergar dessa maneira. Então, por exemplo, se meu f de n aqui, ou até n, vamos supor que meu f de n seja n quadrado. Então, todo mundo que tiver aqui, ó, inclusive ele, né, porque é igual. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, n quadrado pertence a O de 3n? A O de 3n é maior, não é? Sim, pertence. Pessoal, n quadrado pertence a O de raiz de n? Não, não pertence, né? Porque, ó, onde está a raiz de n aqui, ó? Vocês concordam que o raiz de n ele é menor, tá, do que n quadrado? Tá? Então, como eu disse, pessoal, qual que é a ideia da disciplina? É comparar funções. É só isso que a gente está fazendo. Comparando funções. É maior ou menor? Só isso. Tá? Só que existe, obviamente, um ferramental matemático aí por trás de tudo isso. Tá legal? Vamos lá. Agora, vamos para a definição de limite inferior. Então, os simbolismos Ozão e Ozinho tratam do limite superior. Agora, nós temos o delta, tá? O ômega, e o W, que tratam do limite inferior. De novo, né, eu falo que uma função pertence a ômega de g de n, muito similar. Se existem duas variáveis c e n0, tá ok agora, o f de n ele é maior ou igual a g de n. Tudo bem? Agora é o caso contrário, né? O f de n tem que ser maior, não menor, tá? Maior ou igual a g de n. Então, por exemplo, de novo, seja aqueles mesmos exemplos, seja nossas funções f de n 2n mais 3, eu tenho g de n vale n. Agora, pessoal, se eu assumir que o c vale 1, tá? E o n0 vale 1, o que acontece? Olha, 2n mais 3, tá? Aqui, perdão. Aqui é 1, tá? 2n mais 3, ele é maior ou igual a n, assumindo que n é maior ou igual a 1? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu digo que f de n pertence a ômega de g de n. Tá? Então, 2n mais 3 pertence a ômega de g de n. Ou seja, porque ele é o quê? Tá certo? Ele é maior. Ou seja, g de n é menor, né? O g de n, pessoal, ele tá o quê? Ele tá desse lado agora. Tá? Então, olha só. O g de... Todo mundo, tá? Essa aqui é a minha função que eu tô comparando, perdão. Essa aqui é a minha função que eu tô comparando, tá? Foi um pouquinho mais longe, só um minuto. Então, o que vai acontecer? Né?
vai acontecer que todo mundo, né? Tá aqui essa função que eu estou comparando. Todo mundo que tiver para cá são funções menores do que ela, né? Todo mundo é menor ou igual ao meu n, por exemplo. Então eles vão sempre ômega de n. Tudo bem? Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Vamos supor 2n mais 3, tá? Então 2n mais 3, pessoal, ele tá mais ou menos aqui, né, ó. Tá? 2n mais 3 é maior que log? Ah, a gente tá vendo que é. Mas eu posso mostrar matematicamente que é maior do que log, né? Então, por exemplo, supondo c igual a 1, n0 igual a 1, então olha só. 2n mais 3, tá? Então eu teria o quê? 1 vezes log de n, né? Porque meu c vale 1. Tá? 2n mais 3 é maior ou igual a log de n? Para n maior ou igual a 1? Sim, isso é verdade. Tá? Só a gente colocar aí, colocar alguns valores de n e a gente vai ver que isso é verdadeiro. Porque 2n mais 3 cresce mais rapidamente do que log de n. Lembra, né? Se eu tiver naquele meu gráfico, 2n mais 3 vai ser algo mais ou menos assim, né? E o log de n é assim, ó. Ó como o log de n ele é menor. Tá? Log de n. Tudo bem? Então, acho que talvez é mais fácil... Lógico, tem toda a definição matemática, é tranquila, é só achar um c e um n0, mas a gente pode se basear, vamos chamar de régua, nessa régua aqui que estabelece essas desigualdades aqui entre as funções, tudo bem? Vamos lá. Agora, a gente vai... tem também, pessoal, a definição aqui do limite médio. Então, o que é o limite médio? O limite médio acaba sendo θ. Tá? Quem que é o meu θ? Olha só, uma função f de n pertence a θ de g de n se existem o quê? Agora tem C1, um C2 e um N0 também, números reais positivos. Tal que C1 vezes a função é menor ou igual a Fn, que é menor ou igual a C2 vezes a função. Tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Suponha essas duas funções. De novo, a gente sempre quer comparar duas funções. Se eu assumir que C1 vale 1, se eu assumir que C2 vale 2 e o N0 vale 1, essa relação é verdadeira? Tá? Então, olha só. N vai ser sempre menor ou igual a 2n mais 3, que vai ser sempre menor ou igual a 10n. Olha que interessante. Se isso acontecer, pessoal, então eu falo que f de n pertence a θ de g de n. Tá? A gente vai ver depois, nas próximas aulas, como é que eu encaixo isso em algoritmo. Tá? Talvez esteja ficando meio obscuro ainda, mas por enquanto esqueçam algoritmos, a gente só está comparando funções. Então a gente sabe o principal. Uma função, pessoal, ela é menor ou igual a uma outra? Ah, ela é. Então ela é O daquela. Uma função, pessoal, ela é maior ou igual a outra? Ah, tá. Então ela é ômega daquela. Uma função vamos chamar de igual a outra? Ah, então ela é θ da outra. Tudo bem? A gente vai vendo. Acho que é importante a gente ter essas noções mais informais para ficar mais fácil. Tudo bem? Então, olha só. O que a gente tem no final das contas, tá? Acho que, como eu disse, acho que é mais fácil a gente lembrar dessa régua, né? Escolha uma função dela, n cubo. Todo mundo que tiver nessa porção vai ser maior ou igual a n cubo, certo? Então vai ser O de n cubo, tá? Todo mundo que tiver aqui, ó, vai ser menor ou igual a n cubo. Então vai ser ômega de n cubo. E todo mundo que tiver, de fato, aqui, tá? Dentro dessa parte aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui para ficar mais fácil. Espera lá. Que na prática, aqui nessa região aqui, pessoal, aqui, ó, eu tenho várias coisas, né? Eu tenho n cubo mais 1, por exemplo. Eu posso ter n cubo menos 1. Todo mundo que estiver nesse limbo aqui vai ser θ de n cubo. Vai ser igual a n cubo no final das contas, tá? Depois a gente vai ver que assim, elas são iguais assintoticamente, porque elas têm um crescimento parecido, n cubo, mas em termos de valor, obviamente, elas não são iguais. Eu não posso falar que n cubo mais 1 é igual a n cubo. Em termos de valor, não, mas eu afirmo que eu posso falar que assintoticamente elas são iguais, tá? Porque se eu tenho n cubo mais 1, pessoal, com o n infinito, vocês concordam que o 1 vai ter um valor muito desprezível, vai ter um valor muito pequeno quando o n for grande? Não é ele que vai influenciar, o valor de n que vai influenciar. Lembra que a gente está sempre analisando, né,
o comportamento de funções quando o N é grande. Tudo bem? Ficou claro, pessoal, a diferença então de valores quantitativos, ser igual ao quantitativo ou ser igual de maneira assintótica. Tudo bem?